Eu vou começar aqui uma série de análise de gestoras de investimentos, né? Eu sei que esse assunto não é muito comum no mercado, né? Uma análise mais profunda de uma gestora. É muito mais comum o pessoal analisar a fundo uma empresa, né? E ter uma metodologia de análise de empresa, tá? Mas vou começar aqui uma análise de gestoras, das principais gestoras aqui do Brasil, tá? Porque eu sei que tem muita gente que prefere investir via fundos, né? E para algum perfil ou outro de investidor realmente faz sentido, né? Tu alocar o teu capital com um terceiro para ele investir, dado que faz mais sentido se tu não entende nada de finanças, não tem tempo para estudar, faz mais sentido tu alocar o teu tempo na tua profissão, ganhar mais dinheiro e alocar com alguém que passa o dia inteiro aí estudando e gerindo capital, né? Tá? Então tem gente que prefere realmente só alocar o capital com gestoras de investimento, tá? E eu sou muito da opinião de que gestora é tão importante como analisar uma empresa, tá? A gente tem que analisar a fundo a gestora porque ela que vai estar gerindo o capital, né? Vai estar ali tomando as decisões de investimento, então é muito importante, né? Essa análise profunda da gestora. Então eu tenho aqui uma metodologia de análise, tá? De 7 pontos que eu uso para analisar uma gestora, tá? Para ver se vale a pena investir nela aí. Eu vou colocar na descrição aqui o vídeo que eu fiz, né? Falando do porquê, né? Esses 7 pontos, né? O que eu analiso em cada um desses pontos, tá? E vou começar aqui analisando algumas das principais gestoras que eu conheço aqui do Brasil, tá? Eu vou começar com a Trigo no Capital, que é uma gestora que particularmente eu gosto bastante, tá? É uma das melhores para mim, na minha opinião, aqui em termos da composição desses 7 itens, tá? Eu vou passar item por item aqui e abrindo os dados aqui que eu usei. 7 pontos são, né? O primeiro é histórico, né? Eu acho que a empresa tem que ter um histórico de 10 anos fazendo gestão de capital, tá? Como um mínimo. Obviamente isso é a minha metodologia, né? O que eu acho importante. Obviamente não quer dizer que isso aqui é a verdade, né? É só a minha opinião, tá? Skin in the Game, que é a... Vamos dizer assim, Skin in the Game seria os gestores terem o capital deles próprio totalmente investido nos fundos da gestora, tá? Eles têm que estar totalmente comprado no que eles estão vendendo, tá? Então, por exemplo, o capital próprio deles tem que estar totalmente lá dentro do fundo que eles estão comercializando, tá? Porque se ele... Porque aí se ele fazer alguma merda na gestão, ele tá fazendo merda com o próprio dinheiro dele, né? Então é mais improvável que ele vai fazer alguma merda ou tomar algum risco excessivo, tá? Gestor quieto, tá? Basicamente, gestor quieto é gestor avaliar o quão midiático é esse gestor, né? Se ele gosta muito de aparecer, estar em Twitter, podcasts, essas coisas, tá? Filosofia de investimentos clara, né? Basicamente analisar a filosofia e ver se aquele gestor ele se mantém realmente numa filosofia de investimento e não sai dali, não muda. Como o gestor reporta resultados e erros, né? Ou seja, como o cotista acompanha a gestão, pode acompanhar a gestão, né? Em termos de relatórios, reportes, etc. Se ele pode, né, ler uma carta uma vez por mês, uma vez por trimestre, etc. Poucos fundos, na verdade aqui eu já nesse ponto 6 eu já digo, né, que eu gosto de gestoras que têm poucos fundos, né? Então eu vou analisar a quantidade de fundos, na verdade, que essa gestora tem. Na minha opinião, quanto mais fundos a gestora tem, mais é provável que ela se disperse um pouco na filosofia e na qualidade da gestão, tá? Eu gosto de gestores que têm poucos fundos e focam totalmente ali a atenção e a distribuição em um só, porque daí eles vão dar o gás em um fundo só. E sem glamour é basicamente a simplicidade. Eu sou muito favorável da simplicidade na gestão, né? Gestores que têm escritório muito luxuoso, que tem cada pessoa dentro da gestão tem 5 telas com um monte de glamorização e tal. Eu não gosto muito, eu acho que tem uma correlação até inversa em relação a isso, né? Ou seja, quanto mais simples é a gestora, maior são os resultados, eu acho, tá? Assim, na minha opinião, tá? Pelo que eu vejo aí, tá? Então vamos lá, eu já coloquei aqui os pontos, tá? Na minha opinião, da Trígono, tá? Basicamente, o que é verde é um ponto positivo, o que é amarelo é atenção e vermelho é ponto negativo, tá? O resultado final aqui desses 7 pontos são 5 pontos verdes para Trígono e 2 amarelos, o que eu considero muito bom, tá? É muito difícil uma gestora fazer uma pontuação melhor que essa na minha metodologia aqui, tá? Eu vou começar ponto por ponto e falando o porquê que tá amarelo ou verde aqui, tá? Bom, primeiramente histórico, tá? Eu vou mostrar aqui o histórico da Trígono Capital e mostrar o porquê que tá em amarelo, tá? Mas o histórico da Trígono Capital é muito bom, tá? Diga-se de passagem. Porque aqui a gente, no site do Mais Retorno, né? Eu vou até depois fazer um vídeo mostrando como que a gente pode usar o site Mais Retorno para analisar os fundos. Eu abri aqui o principal fundo da Trígono, que é o Trígono Flagship Small Caps FIA, né?
que é o carro-chefe deles aí. E a Trígono é uma gestora voltada para small caps, como eu vou falar mais para frente aqui. Eles têm uma filosofia voltada para empresas menores, tá? Essa é a filosofia deles. A gente pode ver que o retorno deles é muito bom, tá? Bate Bovespa de longe aqui nesses últimos 5 anos, tá? Desde 2018 aqui. Então, por que eu botei amarelo lá? Porque eles só têm um histórico de 5 anos, tá? Aqui no Mais Retorno a gente pode ver o histórico total do fundo, né? Aqui nessa parte aqui de rentabilidade histórica, a gente vê desde o início quando que o fundo foi criado. Ele foi criado aqui, ó, ele foi aberto em abril de 2018, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5 anos de histórico e não bate aqueles 10 anos de histórico que eu utilizo como metodologia para eu ver se realmente aquela gestora tem uma longevidade aí e consegue manter bons resultados no longo prazo. Eu ainda acho que 5 anos a gente não consegue eliminar totalmente o fator sorte, tá? Porque o gestor pode ter, não estou dizendo que é o caso aqui deles, tá? Eles me parecem ter uma boa filosofia de gestão e uma boa análise. Mas a gente não consegue eliminar o fator sorte, por exemplo, se eles concentrarem investimento em algum setor que foi muito beneficiado nesses últimos anos, teve algum aumento de preço, algum preço de commodity que subiu muito, e a gente não conseguiria eliminar o fator sorte em apenas 5 anos, é uma janela muito curta. Então por isso que eu uso 10 anos como o padrão, tá? Então por isso que a Trígono ganhou uma nota amarela aqui, basicamente porque os fundos têm 5 anos apenas, tá? Não tem nenhum fundo com mais de 5 anos de histórico. Skin in the Game. A gente consegue ter acesso a essa informação, né? Em alguns relatórios aqui, os gestores informam, né, que o capital deles está totalmente investido no fundo. É bem padrão isso, né? Eu acho que é muito difícil encontrar uma gestora que não tenha isso. Então, por isso toma a nota verde aqui, né? De que os gestores estão comprados no case. E a gente pode ver aqui, né? Tem a parte de... Aqui, esse aqui é o site da Trigo no Capital. A gente pode ver aqui a equipe deles, né? Todos eles têm aí uma dedicação exclusiva com a gestora, né? Os sócios têm bastante experiência no mercado. Eles estão totalmente comprados com o negócio, tá? Ponto 3, gestor quieto. Basicamente aqui é avaliar se o gestor gosta de aparecer, tá? Então, eu coloquei o ponto verde aqui porque eu não achei nenhum dos sócios da Trígono, nem o gestor, né, nem o Werner Roger, né, e nem o Frederico Mesnik, que não achei eles no Twitter, eles não têm perfil no Twitter, por exemplo, para ficar postando case, postando conjuntura e tal. E não. Vez ou outra eles aparecem em algum podcast e tal, que faz parte do trabalho comercial deles, mas não é aquela aparição muito assídua de ficar aparecendo muito. Então, eu gosto assim, gestor mais quieto, que mais reservado, que não tenta aparecer muito, tá? Ponto 4. Filosofia de investimentos bem clara. Isso a gente consegue ver muito bem na área de filosofia deles, tá? Tem toda aqui uma descrição da nossa filosofia e princípios, né? Eles têm uma metodologia de avaliação quantitativa inicial aí, né, que eles usam eles explicam aqui nesse parágrafo, né, uma metodologia aí de valor econômico adicionado, né, aqui ó, como eles mencionam aqui, metodologia de valor adicionado, né, uma marca registrada da Stern Stewart e que basicamente avalia o retorno do capital investido sobre o custo de capital empregado e a geração de valor ao acionista. Ou seja, eles têm uma metodologia clara de análise fundamentalista. Eles usam uma parte quantitativa, depois eles vão para a parte mais de balanço ali, para tentar entender se aquela empresa gera retorno, né? Tem um retorno sobre o capital investido maior que o custo de capital para o acionista. Tá? E eles buscam empresas no universo de aproximadamente 250 empresas pequenas, ou seja, small caps e micro caps. Então eles não saem muito daqui, dá pra gente ver realmente na carteira deles que eles não saem desse espectro aqui de empresas, eles são muito fiéis à filosofia e por isso eu acho que dá pra dar a nota verde aqui também e considerar que eles são fiéis a uma filosofia. Eu abri aqui a carteira deles para verificar se realmente eles só investem em small caps, né, como eles falam. Esse aqui é o site da CVM, né? Como eu já fiz um vídeo também aqui, vou botar na descrição. Dá pra gente abrir a carteira do fundo com 3 meses de defasagem e ver o que o fundo estava investido. A gente consegue ver aqui, né, ações como Ferbasa, Tupi, Kepler, Schultz, Metal Leve, Unipar, são empresas small caps, né? Nenhuma passa aí de mais de 10 bi de valor de mercado, eu acredito. Algumas até abaixo aí de 1 bi eles vão ter. Então, a gente pode ver que realmente eles investem majoritariamente em small caps, empresas que estão fora do radar aí, que é onde eles tentam extrair valor. E é interessante ver aqui também na carteira deles como é concentrada. Olha aqui, posições de mais de 20%, né? A Ferbasa com 22% do patrimônio,
Tupi com 20% e a Kepler com 17% quase, né? Então, provavelmente são empresas que subiram muito nos últimos meses ou anos e por isso atingiu esses valores, né, de alocação, que são altos, mas mostra que eles não têm problema em concentrar em algo que eles realmente entendem ali e que, mesmo que tenham uma liquidez menor, eles não têm problema em concentração, tá? Isso é interessante também, porque isso pode gerar muito resultado profundo, tá? Porque se eles acham realmente uma small cap, uma micro cap muito descontada, uma concentração, dá um alfa muito considerável em relação ao Ibovespa e aos principais fundos da indústria que não conseguem entrar em empresas menores assim, certo? Vamos lá, ponto 5. Como o gestor reporta resultados e erros, tá? Esse é um ponto bem interessante também, importante para quem é cotista. A gente pode vir aqui no site da Trígono e aqui onde está essa resenha mensal, eu abri e fiz o download aqui da resenha mensal deles. Então eles têm uma carta mensal onde o gestor, né, ele faz uma análise aqui de como que foi a carteira no período, né, e um pouco da conjuntura e opinião dele aí pro momento, tá? E o que ele tem visto para carteira. Então ele tem é um relatório bem robusto até, tem aí vamos ver, umas 23 páginas, tá? Bem rico de conteúdo. Então aqui o cotista consegue de uma maneira mensal ir entendendo o que o gestor está pensando, etc. Tá? Então, realmente aí o gestor tem um canal de comunicação com o cotista aí que ele pode reportar os resultados e erros, e um relatório mensal é bastante interessante. Tem algumas que reportam apenas trimestralmente, ou semestralmente, ou anualmente, tá? E mensalmente parece ser algo mais interessante. Eles estão ali constantemente fazendo uma autoanálise também, né? E falando com os cotistas, tá? Ponto 6, que eu botei em amarelo aqui, né? Poucos fundos, né? Como eu falei anteriormente, eu gosto de gestora com poucos fundos, para não dispersar um pouco a estratégia. E vamos ver aqui quantos fundos a Trígono tem, né? Aqui no site deles tem a área de fundos de investimentos, né? A gente consegue abrir aqui todas as categorias de fundos. Dá para ver que eles têm fundos de renda variável, eles têm fundos de crédito privado, previdência, eles têm um ETF, tá? Que é um negócio muito interessante que eles fizeram como produto extra também, e em um fundo institucional, né? Então a gente consegue ver aqui que de renda variável, que é o principal da gestora, né? Eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos, tá? Obviamente eles dão uma diversificada na estratégia. A maioria deles é o índice Small Cap como benchmark aqui, né? Como a gente pode ver. Mas eles têm um fundo com benchmark dividendos, outro Bovespa e outro o IEE, né? Que é mais de energia aqui, eu acredito. Isso eu botei amarelo por quê? Porque eu acho que isso pode dispersar um pouco a estratégia, né? Eu não gosto muito dessa ideia de ter muitos fundos. E também pode fazer com que eles apliquem estratégias diferentes em carteiras diferentes, tá? Para se proteger em algum cenário que, por exemplo, as small caps vão muito mal, eles têm pelo menos algum fundo ou outro para reportar que foi bem, numa estratégia muito mais defensiva, né? Então, esse é o problema de fazer isso aqui. Lá na hora que o cotista vai aplicar, o cotista nunca não sabe o que vai acontecer, né? Ele tem que entrar em um fundo. Se ele for diversificar em todos, no final o resultado às vezes não vai ser o resultado consolidado, não vai ser o melhor, né? Então eu não gosto muito dessa ideia de a gestora ter muitos fundos. Eles ainda têm um de crédito privado, que obviamente está com uma outra equipe sendo gerido, que eu acho que não mistura. Um de previdência, eles têm 3 de previdência, né? E um ETF, tá? O ETF basicamente é algo automático, né? Não tem que ficar fazendo gestão. Mas eles têm 6 fundos de renda variável, isso me chama um pouco a atenção, por isso eu botei amarelo. Não chega a ser absurdamente alto esse número, tem gestoras que têm muito mais fundos e isso acaba sendo ruim, mas eu coloquei com amarelo porque realmente pode ser um ponto de atenção aí, tá? Mas nada que vá inviabilizar, eu acho, a análise da gestora e deixar a gestora numa análise negativa, na minha opinião, tá? Não, é só um ponto de atenção mesmo. E ponto 7, sem glamour, tá? A gente consegue ver até nas lives que eles fazem, né? No Instagram deles ou no YouTube e tal, a gente consegue ver a simplicidade deles, tá? Eles não usam muito jargões, eles são pessoas simples, eles parecem ser bastante simples,
na análise, na estrutura também, não tem nada muito glamuroso, nada muito marqueteiro, e eu gosto dessa ideia, né? Eu gosto de eles serem mais simples, eles falam diretamente dos cases, como que eles falam com as empresas, etc. Análises mais simples, né, para o investidor entender. E eu acho que isso é muito positivo, tá, pessoal? Muito positivo. E vai em contra o pessoal da Faria Lima, né? Eu não considero que eles sejam gestores Faria Lima, não, tá? O gestor da Faria Lima ele tende a gourmetizar muito mais quando ele vai fazer análise e tal, né? Então, essa é a minha análise, pessoal. Então, finalizando aqui da Trigo no Capital, é uma das gestoras que eu mais curto, tá? A princípio me chama bastante atenção, apesar do histórico ser de apenas 5 anos, mas eles parecem ter uma estratégia bem interessante, focada em small caps, em empresas fora do radar, empresas menores que podem sim dar um retorno acima do Ibovespa no longo prazo, tá? Beleza, pessoal? Vou continuar fazendo outras análises aqui. Quem curtir aí, só dá um like aí e se inscrever no canal.